Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar. É uma doença que a gente verifica bastante na sociedade, sendo que os familiares e os próprios pacientes referem com muita frequência dificuldade de achar informações de fácil entendimento no linguajar popular. Então, esse vídeo tem o foco de trazer com a linguajar mais simples o entendimento para que vocês possam aplicar na vida prática dos seus entes queridos que têm esse transtorno, ou na vida prática aí dos familiares de pessoas que têm esse transtorno, ou enviar esse vídeo para alguma pessoa aí que vá se beneficiar com ele, tá? Então, o transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica e progressiva, que tem que ser tratada de forma multidisciplinar. Então, um dos acompanhamentos é o psicofármaco, onde o psiquiatra vai entrar com medicações específicas, né? Aí entra o processo também de individualização, onde cada pessoa vai ter a sua medicação prescrita e acompanhada durante o processo ali crônico de vida, tá? Outras frentes que a gente tem que fazer abordagens psicoterapêuticas, tanto no paciente quanto nos integrantes da família, porque as pessoas que estão em volta também podem adoecer, podem evoluir com quadros de ansiedade, depressão, podem ter outras pessoas na família com o mesmo diagnóstico, porém não diagnosticados. Aí entra a importância da psicoeducação no manejo do transtorno bipolar, tá? Então, o transtorno bipolar é uma doença que muitas vezes o que a gente verifica na prática é a má aderência ao tratamento por parte do paciente, ou por desconhecimento do paciente sobre a doença, desconhecimento das famílias que muitas vezes servem como elementos que atrapalham no tratamento ao invés de ser o contrário, justamente também por desconhecer ou por ter alguns pré-conceitos com relação ao tratamento, dúvidas com relação ao medicamento e seus efeitos colaterais, ao estigma que carrega, né, como doença da mente, um doente psiquiátrico, que as pessoas carregam esse estigma e é um dos fatores que pesa contra a adesão ao tratamento, tá? A importância da psicoeducação, ela está sendo, vamos dizer assim, valorizada cada vez mais desde a década de 90 para cá, justamente porque os estudos têm mostrado bons resultados para com aqueles indivíduos e seus familiares que são submetidos à psicoeducação. Então, todos os estudos, sem exceção, mostram resultados favoráveis e estimulam novos estudos a serem executados, né? Ou seja, a psicoeducação, ela faz parte do contexto de tratamento de pessoas diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar e as pessoas que o cercam, de tal forma que a maioria dos estudos já estão consolidando resultados muito favoráveis, como, por exemplo, melhora na adesão, melhora na resposta ao tratamento, diminuição do número de crises, diminuição do número de internações, e naturalmente a gente vai pensar na farmacoeconomia, melhora significativa na qualidade de vida, entre outros fatores positivos, né? A psicoeducação também favorece a gente atuar no paciente de forma mais rápida. Então, as pessoas psicoeducadas, elas conseguem identificar, ou pelo menos favorece identificar os pródromos ali dos sintomas, né, o menor sinal de agudização clínica, maneiras corretas e efetivas de ajudar o paciente, como linha de ação a ser tomada frente a um processo de agudização, canais de ação a serem tomados, a gente chama de rede de ajuda, né? Qual que é a primeira rede a ser acionada num processo ali de agudização e assim por diante. E o resultado final é qualidade de vida para todas as partes, tá bom? O processo de psicoeducação, ele está sendo estudado em diversas vertentes, seja ela mais curta, seja ela mais longa. Porém, mesmo as vertentes curtas, ela já vem mostrando excelentes resultados, como diminuição de recidiva, de recorrência, de hospitalização, diminuição nas tentativas de autoextermínio, que é um impacto extremamente negativo na falha do tratamento ambulatorial, tanto para o agente que suicidou, que perdeu a própria vida, quanto para os familiares que aqui ficaram, né? Então, a psicoeducação está sendo cada vez mais valorizada. E, para isso,
a gente consegue verificar que pessoas que têm sites mais favoráveis, pessoas que têm estrutura familiar mais favorável, pessoas que têm estrutura financeira para poder tratar de forma adequada, não ser ofertada essa possibilidade de entendimento que o tratamento não vai incluir somente remédio e a terapia, mas também a psicoeducação, entre outras abordagens multidisciplinar, como atividade física, então pode entrar aí um acompanhamento com personal, atividade nutricional, pode entrar aí um acompanhamento com nutricionista, endocrinologista, cardiologista, pensando na parte metabólica, na parte inflamatória como um todo e reverberando em ganhos de qualidade de vida, tá? Alguns elementos a serem discutidos nas sessões de psicoeducação, elas têm que ser bem identificadas, né? São vários elementos que devem ser discutidos, mas eu elenquei aqui 12 elementos que não podem ficar sem ser debatidos aí durante os processos, que são semanais, da psicoeducação, tá? Muitos estudos estão consolidando aí em 12 semanas, uma estruturação basal e de grande resultado positivo, tá? E os elementos a serem discutidos, que eu separei aqui para vocês, são os seguintes. Informação sobre a recorrência e a cronicidade da doença, ou seja, uma doença crônica, naturalmente pode ter recorrência nos processos de agudização. Mesmo em pacientes bem tratados, pode acontecer, igual a pressão alta é uma doença crônica, e mesmo a pessoa usando remédio antihipertensivo certinho pode ter alguns picos de pressão. Outra doença crônica, a diabetes, por exemplo, também pode acontecer, os pacientes se tratando bem, se cuidando bem, mesmo assim pode ter picos ali na oscilação do açúcar, tá? Outro ponto, informação sobre fatores desencadeantes, como por exemplo, você também nesse contexto treinar identificação de fatores individuais, quais são os fatores que você percebe que seu ente querido ali ele está demonstrando que está agudizando a doença. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, orientação sobre os fármacos, as vantagens e os efeitos adversos também, para evitar uma falha de tratamento ambulatorial que facilmente é evitável ali com a simples orientação na psicoeducação. Treinamento para identificação precoce dos sintomas prodrômicos, inclusive para identificar novos elementos, integrantes da família ali que tenham a doença às vezes não identificadas, não diagnosticadas. Criação de um plano de contingência e de emergência, treinamento para manejo dos sintomas, também é importantíssimo ter isso no processo de psicoeducação. Informação sobre os riscos associados ao uso de drogas ilícitas, álcool e café, por exemplo, dentro do tratamento, também inclui aqui tabaco dentro do tratamento, tá? Quais são os riscos associados a isso? Porque tem pessoas que vão ter prejuízo ali, uma combinação, uma alteração nos níveis do remédio, e, consequentemente, aumenta a probabilidade de agudização. Drogas ilícitas, né? A gente sabe que o paciente bipolar e não tratado, ele aumenta a probabilidade de ter contato com drogas lícitas e ilícitas, né? Importância de ter rotinas saudáveis, especificamente hábitos do sono saudáveis, favoráveis, lembrando da fisiologia do sono. Então, nós seres humanos temos que dormir durante a noite, somos animais de hábitos diurno, então o sono é importantíssimo, ele faz parte da base do tratamento, dentre outros, atividade física, alimentação saudável, gerenciamento de estresse, né, dentre outras promoções aí de hábitos saudáveis, tá? Discutir sobre temas como gestação e suicídio, lembrando que podem ter mulheres bipolares querendo realizar o sonho de ser mãe, de engravidar, e dentro desse contexto tem que ter todo um processo personalizado para essa etapa, para esse período. Discussão sobre estigma em saúde mental que envolve esse contexto aí. Lembrando que um paciente bipolar bem tratado, desde os primeiros eventos ali de agudização, ele vai ter a vida normal se assim fizer o tratamento de forma regular. E também lembrando que o lado negativo dessa história acontece. Pacientes que não se tratam podem ter consequências cada vez mais graves e muitas até irreversíveis, seja ela tanto do ponto de vista orgânico, mental ou social. Por exemplo, paciente bipolar não tratado evoluiu para uma separação conjugal irreversível, o cônjuge não quer mais voltar para aquele cenário, entendeu? Esse é um exemplo de situação social, além da situação mental, deteriorização da parte cognitiva e na parte física, a parte que inclui o metabolismo, a parte inflamatória, todo esse
envolvimento aí que a gente vai ter profissionais multidisciplinares atuando conosco, né? Então entra endocrinologista, nutricionista, psicólogo, personal, etc. Tá ok? Então, um entendimento rápido aqui para vocês sobre isso. Lembrando que existem alguns cenários de agudização clínica que podem passar despercebidas. O transtorno bipolar, a forma mais grosseira para vocês entenderem, né, como oscilação do humor, as pessoas pensam que vão para o extremo sempre, né, como uma euforia elevada e uma depressão também significativa. E nem sempre é assim. Muitas vezes a pessoa também pode ter sintomas mais passados despercebidos pela população geral, né? Como, por exemplo, ficar agitado, ficar ansioso, sair com mais frequência, perder sono, ter menos necessidade de sono, mais energia, às vezes mostrando isso através de uma certa aceleração, uma certa irritabilidade, pensamentos acelerados, etc. Tá? Então, depende muito do contexto individual de cada pessoa para isso ser percebido de forma mais fácil ou também de forma mais obnubilosa. Tem pessoas aí que a vida social, a vida dela rotineira, confunde muito aí com situações sintomáticas, tornando o cenário mais desafiador no processo tanto de diagnosticar de forma correta. Muitos bipolares são diagnosticados no primeiro momento como depressivos, porque apresentam a sintomatologia depressão com mais frequência, e na verdade é uma depressão, mas de origem bipolar, né? E o tratamento aí modifica o tratamento medicamentoso, não sendo só com fármacos antidepressivos, entrando também fármacos que a gente chama de estabilizadores do humor, tá? Então, um cenário rápido nesse vídeo para vocês terem mais contato de forma no linguajar mais popular para vocês entenderem. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens aqui embaixo que a nossa equipe vai estar respondendo. E os próximos vídeos iremos abordar assuntos relacionados tanto à saúde mental quanto à qualidade de vida, tanto situações referenciando doenças em saúde mental, quanto a parte preventiva em saúde mental, como um bom mindset, uma boa mentalidade, um bom comportamento, maneiras de você blindar a sua mente de fatores estressantes para ter melhores respostas e qualidade de vida com paz de espírito e paz mental. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.